Bem-vindos a mais uma vez, a mais um episódio do De Dono para Dono, que é o podcast da Audas, onde a gente traz empreendedores com uma história fora da curva e com negócios super bacanas e que não necessariamente são conhecidos do grande público para discutir um pouquinho com a gente, para dividir um pouquinho com a gente a história deles e a história do negócio deles. Né? Eu tô aqui hoje com o Rogério Vargas, que é um dos nossos sócios aqui na Audas, e a gente está recebendo a Bia, que vocês vão conhecer, que é a fundadora do Olhar de Bia, que tem feito um trabalho excepcional. E eu não vou dar spoiler, eu vou deixar a Bia explicar um pouquinho qual que é a história dela e qual que é a história do Olhar de Bia. Então, antes de mais nada, Bia, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Super prazer estar com você aqui, super honra te receber aqui. E acho que já vale você começar se apresentando para a turma. Quem é a Bia, de onde você veio e o que é o Olhar de Bia? Gente, eu tô muito honrada de verdade de estar aqui hoje, né? Falei até nos bastidores, acho que há um ano se falasse pra Bia lá atrás que estaria nesse podcast com esses dois caras que eu admiro tanto, né? Chamá-los de parceiro na missão é uma honra muito grande, não só apenas o podcast, é tudo que a gente tá construindo há quase um ano em conjunto. Esse cara aí, o Rogério, puxando a orelha, dando direção, dando orientação e com muito amor e muita paixão. Muito obrigada, é uma honra gigantesca pra mim estar aqui. Eu acho que principalmente não só eu, Bia, como Olhar de Bia, mas ver o nosso setor tomando espaço em lugares como esse, em discussões como essa, olhando de forma estratégica para mudar Brasil e planeta. Me apresentando, eu sou a Bia, sou fundadora do Olhar de Bia. O que é esse Olhar de Bia? Eu costumo brincar, Julia, que a minha vida é marcada por dois grandes dias, que é o dia que eu nasci e o dia que eu descobri para o que eu nasci. E esse dia foi 2006, quando eu tinha 6 anos de idade. Sou lá de Guarulhos, nasci em São Paulo, mas eu moro em Guarulhos a minha vida inteira. E aí meu pai, que vai chegar acho que já, meu pai, muito mais do que meu pai, é meu amigo, meu parceiro, meu herói. E tenho o privilégio de poder estar com ele a missão a vida inteira, né? Andando de lado a lado, brincando, se divertindo. Aquela figura de respeito, admiração, mas muito próxima também. E um dia, a gente indo na casa de um amigo dele para uma reunião, eu sempre adorava andar com ele de tiracolo em todo lugar que ele ia. Então ele ia para casa de amigo, ia para reunião, eu ia lá acompanhando ele, adorava estar junto, pertinho ali dele. E um dia, em agosto de 2006, foi o dia que eu vi a miséria de perto pela primeira vez. Foi o dia que mudou a minha vida para sempre. Eu tava chegando na casa de um amigo dele para mais uma reunião. O carro parou no semáforo em direção à casa. Eu olhei para o lado e vi uma cena que mudou a minha vida para sempre. Eu vi crianças da mesma idade que eu, na época 6 anos de idade, só que elas estavam sujas, com roupa rasgada, pedindo ajuda para sobreviver. Mas, Bi, isso é normal. Eu vejo isso todo dia aqui em São Paulo. É comum ver essa cena, é comum. Pode ser até comum, mas normal. Normalizar a miséria, a pobreza, não faz parte do que eu acredito como vida, sabe? E eu olhei aquela cena e eu não entendi. Se hoje a gente, com todos os estudos, toda a capacidade que a gente não consegue entender um pouco da desigualdade social, quem dirá uma criança? Aí eu olhei aquela cena e falei, o que tá acontecendo? Por que tão assim? Fiquei, martelando na minha cabeça. O carro andou mais um pouco e vieram um grupo daquelas crianças até meu pai pedir balinha. E aí, lembro até hoje, batendo assim no vidro, né? Ô tios, tem balinha pra dar? E a gente sempre foi de dar comida quando tinha. Aquele dia não tinha nada pra dar. Nunca foi me dar dinheiro, né? Era só comida. E aquilo me incomodou mais ainda. E eu perguntei pro meu pai. Falei, pai, por que as crianças estão assim, desse jeito? Aí ele... Que jeito, filha? Assim como, né? Falei, pai, elas estão sujas, com roupa rasgada. E aí ele todo sem graça para explicar um problema social para uma criança de 6 anos, né? Falei, filha, né? As crianças estão naquela situação, os pais delas não têm dinheiro, não têm emprego e ficam desse jeito. E eu entendi, mas eu não concordei. Eu achei errado. Pra mim, aquilo não fazia sentido nenhum. E eu acho que foi ali, Julia, que nasceu o inconformismo, sabe? De empreender. Resolver um problema real, uma dor real com o que eu tinha em mãos, né? Meu MVP, meu piloto, eram minhas balinhas. E aí eu comecei toda vez que eu ia em restaurante, almoçar, jantar fora com a família, o garçom trazia, ao invés de trazer o troco em moeda, trazia em bala. E era o que eu tinha em mãos, como eu falei, eram meus recursos que eu tinha naquele momento ali. Comecei a juntar aquelas balinhas. Falei, é uma coisa que eu gosto, mas vou começar a juntar. Meu pai começou a perceber. Achou estranho que eu tava mais comendo, foram passando os meses, eu fui guardando, até que um dia perto do Natal, como a gente tá assim agora, o garçom deu um monte de balinhas e de novo eu peguei meu punhado pra guardar. E aí meu pai viu aquela cena e achou estranha, né? Hoje eu tenho 1,5 m e 22 anos, né? Porque eu tinha 1,10 m com 6 anos, né? Então com o toco pequenininho pra guardar um monte de balinha.
Aí meu pai, filha, o que tá acontecendo com você? Você tá jogando fora as balinhas, você parou de comer, suas irmãs continuaram, eu vi que você não tá comendo mais. Você tá fazendo o que com essas balinhas? Falei, não, pai, eu não tô jogando fora. Aí eu fui lá no meu quarto, peguei um pote cheio de bala, tudo melecada, amassado. Meu pai fala até hoje, Bia, parecia ninho de rato, era um doce único já, de tão melado que tava, sabe? Falei, ó, pai, lembra aquele dia que vimos aquelas crianças lá na rua? Elas pediram pra gente algumas balas e nós não tínhamos pra dar. E eu, na minha atual condição de criança de 6 anos, não tinha estratégia, business plan, não tinha mentor, não tinha nada. Tinha o que eu tinha em mãos, é minha balinha. Falei, pai, eu quero ajudar. E aquilo motivou meu pai para falar com alguns amigos, vizinhos, fizemos uma ação pontual, ajudamos 600 pessoas sem nenhuma pretensão, chamamos de ação Olhar do Bem, para mostrar aquele olhar bondoso que eu tive, uma ação singela, entre amigos, nada, imagina, sem nenhuma pretensão. E aí um amigo dele falou, meu, legal, por que a gente não chama de Olhar de Bia? Já que foi a Bia que teve esse olhar. E por que não olhar da Bia? Porque é olhar de criança, pode ser olhar de Bia, de Juliane, de Rogério, de todo mundo. Foi começando. E eu acho que esse é o poder de gerar um negócio, seja ele social ou não, é quando o propósito é muito claro, muitas pessoas somam a você, porque elas se conectam com aquilo. E foi começando, voluntários, amigos, família, parceiros. E o que eu não fazia ideia, a singela, a Bia ingênua, de que aquela situação pontual se tornaria a minha missão de vida. E hoje a minha empresa social, que é o Olhar de Bia. Então, o Olhar de Bia, em 15 anos, impactou mais de 400 mil vidas. E o nosso sonho grande, a nossa missão, é acabar com a miséria através da educação. É uma organização laica, partidária, sem nenhuma ligação religiosa ou política, que conta com empresas, parceiros, para transformar realidades junto com a gente. E Bia, se você olhasse para trás e falasse que você, 15 anos depois, né? 15 anos já, né? 15 anos fazendo 16 em breve agora. Boa. E se você olhasse para trás e visse... Você imaginava que você ia chegar aqui? Que você fazendo... Putz, aquelas balinhas, elas se multiplicariam tanto e você teria esse alcance que você tem hoje? E aí a segunda pergunta é, olhando para frente, né? Sua ambição é gigante, né? Assim, essa ambição de acabar com a miséria através de educação, ela é realmente, é aquilo que a gente fala, é um baita birreg, né? Sim. De verdade. Como é que você vê esse caminho, assim? Você provavelmente não se via onde está e onde é que você vê o Olhar de Bia daqui 5 anos, daqui 10 anos? O que você acha que é o caminho para conseguir, se não endereçar totalmente essa ambição, pelo menos chegar o mais próximo possível dela? Perfeito. Sobre a primeira pergunta, eu nunca imaginaria chegar. Hoje já tá começando, né? A gente sempre fala que o Olhar de Bia é aquela historinha do clichê muito real na nossa realidade, que é do eterno dia 1 e é verdade, eterno day 1. A gente sempre tá aprendendo, tá começando, a gente tem 16 anos de história, mas parece que começamos ontem, é verdade. Tanto no quesito de conhecimento e coisas que temos pra fazer, quanto na paixão também. Sabe, aquele primeiro amor sempre é constante. Nunca imaginei que chegaríamos onde chegamos, e só foi possível por pessoas, por gente que acreditou, por recursos. Eu era uma criança, literalmente, então a gente é uma formiguinha Olhar de Bia ainda, só conseguimos gerar impacto com rede, com ONGs parceiras, com alunos, com empresas, com apoiadores, com tudo isso. Então acho que isso é muito importante de compartilhar, que é um dos nossos grandes valores, né? A gratidão e compartilhamento, que os dois se unem pra gente chegar onde a gente quer. E olhando pra frente, eu acho que pode ser muito louco, né, esse birreg de acabar com a miséria através da educação, mas eu sempre falo que mudar o mundo pode parecer muita coisa. Mas mudar o mundo de alguém a gente pode. E se eu puder acabar com a miséria de uma família através da educação, eu acho que isso tem uma profundidade muito grande. A gente sempre foca na escala, né? Claro que a gente quer escalar sempre, mas a profundidade também é muito grande. Eu acho que nosso desafio como empresa social, como organização, é unir sempre a paixão, o amor, o propósito e a gestão, a escala. Então, olhando para frente do Olhar de Bia, como eu disse, nunca fizemos nada sozinhos. Hoje, nosso principal programa é o Alicerce, que é um programa que desenvolve as people skills de jovens talentos e conecta oportunidades profissionais, estudantis. É um programa maravilhoso. Ele é online, hoje híbrido, mas a gente precisa de uma estrutura para conseguir escalar ele. Então, acho que agora o nosso próximo passo é criar e firmar parcerias de rede para a gente conseguir escalar. Então, formar outras organizações em gestão, em competências técnicas, em capacitação, para a gente conseguir replicar o Olhar de Bia. Não digo escalar, né, mas escalonar, eu acho que o nosso
nossos programas, nível Brasil, nível nacional, como a gente já está começando, em breve nível planeta. Só assim vamos conseguir. O problema é muito grande, como você disse muito bem. Acabar com a fome do mundo sozinho eu não vou. Mas se eu criar estratégias junto com outras parceiras, eu não vou saber a dor de trabalhar em Curitiba, por exemplo, mas uma ONG local lá sabe quais são as dores. Se eu potencializar ela com o Julian, dando uma mentoria uma vez por mês por ela, vai ser um impacto muito grande. Então, acho que essa consciência de ecossistema social, de trazer essa mudança que a gente vai caminhar para o nosso sonho grande. Eu queria aproveitar só um gancho aí no que o Julian trouxe. Quando você olha de 6 a 22 anos, quer dizer, você era uma criança, adolescente e agora adulta, né? Qual foi o marco desses 16 anos que você lembra, assim, um ou dois, que foram, assim, decisivos na jornada, que marcaram mesmo, né, a história do Olhar de Bia? E o segundo aspecto, nessa jornada para frente, desafios, né? Quer dizer, o que você vê de desafios também? Olha, tem muitos marcos importantes, mas eu acho que dois que mudaram realmente o rumo do Olhar de Bia foi a concepção do Alicerce, esse programa nosso. Então, até então, o Alicerce, a gente trabalhou muito forte com esporte, jiu-jitsu, taekwondo, música, né, parte de cultura também. E eu acredito que esporte e música são incríveis ferramentas de mudança de vida, e são mesmo. Só que pela pandemia, a nossa realidade mudou. Então, algo que a gente tinha presencial, fomos pro online. E agora? Como fazer? Como vai lidar esporte? E a Ambev entrou como nossa parceira no programa Voa, que capacita ONGs, e conseguimos escalar o Alicerce nível Brasil com metodologias ágeis. Isso foi uma mudança total de mindset para nós, a mindset operação nossa do Olhar de Bia, de metodologia ágil, né, de fazer com que tenha ali testando e validando, e realmente entendendo que educação é nosso core, capacitação de jovens, despertar jovens para o mercado, é o que a gente acredita que vai realmente mudar vidas. Claro que o Olhar de Bia crescendo e fomentando, a gente quer voltar com esporte e cultura forte, mas nesse momento é o core do Alicerce. Então, acho que esse momento da pandemia foi muito decisório. Em seguida da pandemia também, foi quando o Olhar de Bia se entendeu como uma empresa social. Que a gente não tá... A gente oferece um serviço para as empresas também. Como assim Bia oferece serviço? A gente sempre se colocou para ser um braço social das empresas. Como? O core da Audas é o quê? Fazer o melhor planejamento estratégico do planeta, guiar, auditoria, tudo isso. Vocês são muito, muito bons, referência nisso. Social, vocês sabem? Não. Não sei, ter uma ideia, caminhos, tal, mas na prática, não tô lá no dia a dia. Então, o Olhar de Bia, junto com o G4, que é onde se conheceu, a gente criou o nosso SaaS do bem, que é o Social as a Service. Tem as empresas de tecnologia, que é o Software as a Service. A gente criou o Social as a Service. Então, a ideia é a gente ser o braço social de empresas para ajudar as empresas, em questão ESG, impacto social, responsabilidade social, a gerarem mais resultados através do impacto social. Então, uma vez que a empresa investe na gente, a nossa patrocinadora, parceira, a gente devolve para ela oportunidade de contratar jovens talentos da periferia, então ter essa formação e ter um jovem já capacitado, oportunidade de engajar voluntários, colaboradores em causas voluntárias, branding awareness, selo social, toda essa questão que é importante para a empresa na atualidade, nossa geração Z e milênio. Então, acho que esse foi um grande, que foi aí que a gente se conheceu, foi que tudo mudou no Olhar de Bia, de ver que o social dá lucro e que fazer o bem não é mais bonitinho, é necessário, é um bom negócio. E olhando para desafios, Ron, eu acho que acho que como todo grande empreendedor, como todo empreendedor tem um grande desafio, é de saber delegar muito bem com excelência, sabe? Então, acho que a gente é uma estrutura muito enxuta do Olhar de Bia, e o Rogério sempre fala isso, Bia, sempre vai ser enxuta, sempre vai ser isso. E saber definir muito bem as cadeiras, né? Não as pessoas nas cadeiras, acho que são as frases que o Rogério mais fala pra gente. Acho que essa é a frase, dá pra botar no Dá um lápide. No repeat, né? O Rogério ali fala assim, cadeiras. A né? dinâmica, retroalimentar a dinâmica, retroalimentar também. Tem algumas frases clássicas. Da cadeira, sempre que ele fala pra gente, mas saber realmente como usar melhor das pessoas que estão, usar no bom sentido, claro, né, de operacionalização e estratégia do nosso time, saber demandar muito bem com excelência, porque hoje a gente é pequeno, estrutura pequena do Olhar de Bia, mas em breve seremos maior, porém pequenos mediante a demanda que a gente tem. Então, como a gente encarar isso, né? E sempre na linha tênue, um parceiro, mentor nosso, que é o Ronaldo da Hand Talk, falou uma coisa, que ele tem um negócio de impacto social, uma coisa que eu gosto muito, que a gente, como gestor de negócio de impacto, sempre tem que andar entre a linha tênue, entre o missionário e o mercenário.
Porque não pode ser só planilha e também não pode ser só abraçar a árvore. Sempre tem que ser uma linha tênue. Com paixão, propósito, mas olhando, o caixa no final do dia tem que estar positivo, no final do dia tem que gerar impacto. Como negócio, você precisa existir. Se você não existir como negócio, você não gera impacto, né? Exatamente. E acho que esse é um conceito equivocado, talvez, de quem olhe ONGs ou mesmo empresas que estão aí explorando a história de empreendedorismo social, né? Que é assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa é o tipo de impacto que você gera e outra é como é que você administra o seu negócio, né? E acho que isso é uma coisa legal de você, acho que, dividir com a turma, que não tem diferença na prática de gerir o seu negócio versus aquilo que você vê a gente falando no G4 ou que você vê a gente falando na Audas, né? Quer dizer, as técnicas de gestão, o resultado da aplicação das técnicas de gestão no seu negócio são essencialmente as mesmas que o empreendedor de varejo vai enxergar no negócio dele, né? E como é que você tem visto isso afetar vocês lá no Olhar de BA? Como é que você tem conseguido fazer essa transposição entre a utilização de técnicas supostamente desenvolvidas para empresas tradicionais para o seu negócio ali? Perfeito. Acho que minha mente mudou, tenho certeza, mudou totalmente de 1 ano e meio para cá. Justamente porque tudo que a gente aprendeu no G4, que são grandes parceiros pra gente, e agora com a Audas, né, desde que vocês entraram, justamente de mudar essa ideia de que ONG, nunca tivemos essa ideia, né? O Olhar de Bia sempre falou, não somos uma ONG para coitadinhos. Coitadinho, caramba. A pessoa tá naquela situação, ela não é. A gente ajuda quem quer ser ajudado, ponto. Aí já é um começo. Mas por que a gente não pode faturar muito bem? Por que não podemos, nós gestores, ser remunerados muito bem se trabalhamos 24/7 como qualquer outro empreendedor? Tem que ter essa visão. A gente tá oferecendo serviço e trabalhamos pra caramba, oferecemos um serviço de ponta, um produto de ponta e merecemos ser bem remunerados como isso, como qualquer outro negócio. Então, acho que o caminho aí, eu vejo, Julia, um oceano azul de oportunidades, e até compartilho aqui com o pessoal, que até então, responsabilidade social, impacto social, sempre foi colocado de uma forma nós contra eles. Você é ruim capitalista, você é ruim, você quer gerar lucro, você só pensa em dinheiro, só pensa isso, você é o ruinzão. Eu sou bonzinha que eu quero trabalhar com ONG. Quem disse? Como assim? Tá ruim gerar dinheiro? Gente, quem não gosta de dinheiro, doa pro Olhar de Bia. Dinheiro é maravilhoso, eu amo dinheiro. Tudo que ele pode proporcionar. Aliás, quem tiver qualquer sentimento de culpa aí, pode te... Exato, por favor, a gente é muito bem-vindo. Muito bem-vindo, você vai ajudar com essa... Exatamente. Guarda um pouquinho pra pagar o analista e separa o resto pro Olhar de Bia. Pelo amor de Deus, vai deixar do analista. Mas é olhar o dinheiro realmente como uma forma de que não é ruim você querer ganhar dinheiro, muito pelo contrário. Mas, e se a gente desse mais propósito para esse dinheiro? Exato. Mais valor no sentido não monetário, mas valor de vida. E se a gente enxergasse isso como uma engrenagem que faz parte de deixar a sociedade melhor, e deixando a sociedade melhor, você vai ter um ambiente de negócios melhor. Exatamente. E com isso uma coisa vai alimentar a outra, e daí você de verdade captura o propósito e o valor do ESG, que não é simplesmente... Exatamente. Né? E o ESG, gente, eu tô falando todo mundo agora, mas a sigla existe desde 2004. Não é desde agora, é muito antigo. Responsabilidade social existe desde que o mundo é mundo. Por que agora virou hype? Por que é tão importante agora? Acho que nossa geração é uma geração muito incomodada, realmente, de todas as causas sociais, mas eu posso ser totalmente aqui lixada se eu falar isso. Mas eu não gosto de ativismo. Eu não gosto daquela coisa que tem que engolir. Tem que ser. Não, por que tem que ser? Tem que ser um convite pra você. Tem que ser gostoso e prazeroso. E você fazer um impacto social, um trabalho de impacto socioambiental, que seja, ou ambiental, ou social, ou os dois, tem que ser algo de verdade genuíno. Aprendi muito isso no G4, a verdade vende. Não adianta fazer um negócio porque é marketing, porque é legal. Claro que você pode visar isso, tá tudo certo. Eu quero que as empresas visem isso, e a gente fala isso no Olhar de Bia. A gente vende isso, né? O branding awareness, tudo isso. Mas tem que ser de verdade. E tem que se atrelar ao seu propósito. O que a gente falou isso, eu discuti muito com o Rô sobre isso. Quando o seu propósito tá claro, a mudança começa dentro de casa. Não adianta você fazer um social pra ficar legal pro inglês ver, sendo que seu colaborador tá se matando de burnout, meu. Aí é que a gente vê a questão das empresas que deixam de existir. E aí que vê que não tem diferença nenhuma de um negócio social e de um negócio empresarial. Exatamente. Por quê? Porque tem que ter essência, né? Aquela história do Chinese Wall, no lado da muralha da China, tem que ter valor, legitimidade. E aí o sócio é o cara para fazer isso. Por isso que é único cada negócio. Do outro lado, precisa dar dinheiro. Porque se não tiver, como é que você vai desenvolver o outro lado? Não tem como. Exato. As coisas andam
concomitante, né? E a gente, por muito tempo no Olhar de Bia, isso eu vejo a realidade de muitas ONGs, de realmente tirar o dela, a pessoa, o fundador de uma ONG, tirar o dele para o outro alimentar o outro, outra família. Não faça isso, tá errado. Não faz sentido eu querer ajudar o outro. Ama o próximo como a ti mesmo. Você não se ama, bacana. Ah, claro que eu me amo. Pera, você tá tirando do seu pra dar pro outro? Eu tenho que estar muito bem pra ajudar outra pessoa, gente. Não dá mais. Eu tive uma situação em casa recentemente, né? Meu pai teve um infarto, graças a Deus tá bem. Mas não adianta eu querer salvar o mundo sendo que em casa precisando de ajuda. Então, acho que... E a mesma coisa quando eu falo de negócio. Não adianta eu querer ajudar muitas outras pessoas, sendo porque a organização, a empresa está doente. Não tem fluxo de caixa direito, não tem uma rotatividade de fluxo mesmo de recursos que sustenta a organização. Então, acho que essa visão que as ONGs começaram a ter agora, e esse é um caminho que só tende a evoluir, de olhar a ONG como uma empresa social, sempre lembrando, né, da visão de ter paixão atrelada com gestão. E você negócio. tem visto a régua subir? Você que já está há 15 anos aí trilhando essa jornada, você tem visto essa régua subir nas outras organizações sociais? Você tem visto também o outro lado, ou seja, as pessoas e as empresas que estão buscando eventualmente se aproximar para fazer esse tipo de trabalho, serem mais estruturadas e consistentes naquilo que elas esperam, procurar mais formas de medir o resultado, mais formas de entender efetivamente como que elas alinham aquilo com a estratégia. Como é que você tem visto a transformação desse mercado de maneira geral, Bia? Com certeza, assim, eu tenho visto a evolução dos dois lados, né, como você disse muito bem. Do lado das ONGs, eu vejo que a ONG, aquela história da ONG pedinte, do coitadismo, não cola mais. Aquela ONG que só fica pedindo e não apresenta a sua proposta de valor clara, as pessoas não estão mais se atrelando e realmente se conectando. E as ONGs que estão sobrevivendo e vivendo são aquelas que atrelam realmente de acordo com a dor da empresa. Eu estou solucionando uma dor. E a empresa, no caso de ONGs que captam via empresa, eu preciso ajudá-la, não só pedir dela. Tem que ser uma via de mão dupla. Então, acho que tem sido uma evolução, porque quem não está evoluindo não está sobrevivendo. Acho que esse que é o fato. Tem que evoluir e tem que estar próximo ao nosso cliente. Acho que aquela visão da barriga no balcão é real pra ONG também. Eu tenho que escutar meu parceiro, meu cliente. O que é bom pra você, Julian? Pô, Bia, eu achava que era marketing social, mas na verdade pra você é importante, tô dando um exemplo, tá? É contratar um jovem aprendiz. Sim. Caramba, eu não perguntei isso. Tem que entender. E são pessoas no final do dia. Clientes são pessoas, funcionários são pessoas, investidores são pessoas. Se não souber lidar com pessoas, não sabe lidar com negócios. Que é a frase do Simon Sinek. Então, eu acredito muito nisso. E no olhar da empresa, a ascensão tem sido muito grande. Pelo movimento exterior, então, quando a gente olha para os Estados Unidos, Europa, tudo mais até, acho que a BlackRock foi uma grande percussora, né, a gestora de investimentos, quando lançou aquela carta, justamente olhando para o ESG, todas as empresas voltaram para esse lado e começou uma ascensão muito grande, primeiro do mercado financeiro e depois de outras empresas no mercado como um todo, ESG, COP26, carbono zero e toda aquela questão. Foi um movimento, eu acho que muito mais de manada pelo hype do momento do que entender de fato. Mas as empresas agora que estão entendendo o propósito de se faz sentido para elas, a estrutura é outra. Então, até dizendo um pouco o exemplo da Ambev. Hoje, as métricas que a Ambev tem para medir impacto socioambiental é um negócio bizarro, assim. É muito grande. Eu vejo isso sendo uma das ONGs apoiadas por eles. São métricas, reports recorrentes, todos os indicadores que eles veem de dentro para fora a mudança. Então, realmente é algo que não é apenas um investimento para ficar bem na fita, não é uma doação, é um investimento que vai ter o ROI social, né? Então a gente até chegou no nosso ROI social do Olhar de Bia. Chegar nesse ROI social tem que ter um retorno para a sociedade. Não monetário, mas retorno como um todo. Então acho que as empresas estão nessa evolução mesmo de olhar de uma forma que faça sentido para elas. Um exemplo muito grande, eu sou bolsista na Link, né? Inclusive um beijo ao Álvaro se estiver assistindo isso, Álvaro Chocair, CEO da Link. Sou bolsista lá e na Link a gente tem uma disciplina, Link da primeira faculdade de negócios voltada ao empreendedorismo no Brasil, né? Primeira faculdade, uma faculdade mega de elite, e tem uma disciplina chamada Together We Grow, que é uma disciplina só focada em negócio de impacto social. Isso não existiria nunca um tempo atrás. Sim. Por que é tão importante? É porque a Link é boazinho, o G4 a gente é parceiro social porque é bonzinho? Não, porque é necessário dar um resultado. É um bom negócio. É algo que é cíclico, né, para ambos os lados. Boa. E, Bia, a gente já tá junto a quê, Rogério? Fazer um ano, Vai fazer né? um ano já? Vai fazer um ano já. E aí, um ano depois, o que você vê que já mudou no Olhar de Bia e o que você vê que mudou na Bia? Ou seja, que tipo de skills você conseguiu desenvolver ao longo desse período?
Então essa é a pergunta para você. E a pergunta pro Rogério aqui é, Rogério, cara, onde que tá a dureza fazer a turma ali seguir o trilho? Porque não é fácil, né? A gente sabe que não necessariamente... A gente às vezes só conta a parte legal da história, né? Vamos abrir um pouquinho o backstage aí. Onde é que tá sendo desafiador botar a turma no eixo aí? Boa, vou falar. Aproveitando que estamos no backstage, né? Acredito que a gente, quando... Qualquer CEO, qualquer founder, é muito difícil você realmente delegar e, entre aspas, abrir mão do seu filho que você criou, né? No meu caso, no meu caso, eu acho mais desafiador ainda, porque eu nasci com o olhar de Bia praticamente, desde 6 anos de idade. É difícil tirar a minha história de vida do olhar de Bia, praticamente a mesma, né? É muito difícil separar. E agora, ter que abrir mão de umas coisas para justamente o filho crescer melhor, mais saudável e ser feliz, né? Eu acho que isso é um desafio muito grande para mim. Como eu disse, somos uma estrutura enxuta e para mim, eu acho que ficou muito claro esse poder de encarar as pessoas que estão comigo da forma que elas realmente são e podem gerar muito mais impacto do que eu tô imaginando. Então, acho que às vezes a gente, não é menosprezar, não é disso a palavra, mas acho que não vou fazer isso porque a pessoa não vai fazer certo como subestima. eu quero. A gente Subestima. E, pô, eu tive uns retornos tão legais, assim, a autonomia que eles queriam ter e eu não tava vendo, e o retorno que a gente teve de ideias, de estrutura tão legal, e ver que a gente pode realmente fazer muito pouco, dá pra gente estruturar de uma forma, e tão simples, assim, eu brinco com o Rogério, eu falei várias vezes, todo 1 a 1 que eu faço com ele. Inclusive, gente, eu não sei como o Rogério faz tanta reunião no dia. Eu nunca vi uma pessoa fazer tanta call num dia. E eu brinco que o Rogério é meu psicólogo empresarial, porque toda vez que eu falo com ele 1 a 1, eu falo, então, só choro, assim. Mas é muito desafiador, mas o Rogério, assim, ele explica de uma forma muito... Eu falo do Rogério todo em Aldas, mas meu Hulk tá com a gente... De uma forma muito empática, de entender a dor naquele momento, sabe? Porque a gente passou por muitas mudanças no olhar de Bia esse ano, muitos desafios. Eu saindo um pouco mais operacional, ficando mais estratégico para estudar, a situação do meu pai, enfim, o crescimento que a gente teve de visibilidade de marca também, saber como filtrar as oportunidades, entender o arroz e feijão sendo bem feito. Eu acho que se eu posso pegar em um ponto, assim, tudo que eu aprendi com a Aldas, arroz e feijão sendo bem feito, porque a gente tava explorando muitos outros caminhos. Vamos criar uma blockchain, uma NFT social. Calma, peraí. Você fez o básico? Você tá fazendo CRM do olhar de Bia? Pô, não. Caraca, meu, você quer criar um NFT social, tipo, baixa, e hoje em dia tudo é blockchain também, tudo é NFT, o pessoal quer criar Não, pera. Então, acho que esse semancol, sendo bem real, de entender o que tem que focar agora pra sobreviver. E tudo bem eu fazer um NFT, mas daqui a alguns 1 ano, 2 anos, que seja, beleza, a gente vai focar. Então, é entender a estrutura e, principalmente, entender as principais habilidades e fraquezas do nosso time. Saber o que é bom. Não adianta colocar uma pessoa que é boa em comunicar pra fazer planilha. Não adianta. Vou otimizar o recurso da outra. Então, ter esse entendimento de autoconhecimento dentro de casa foi, assim, sensacional. E cada vez que eu falo com o Rogério, assim, cada vez, juro, cabeça estoura, de verdade. E, Rogério, e aí? Como é que é botar a turma no eixo lá e garantir que o time entendeu aí realmente a dinâmica de gestão no negócio deles? Você sabe que outro dia desse a gente teve num podcast aqui, a gente falou assim, pô, como é que é desenvolver, né, participar, facilitar esses desenvolvimentos, sócios, empreendedores e tudo, e a gente também tem essa jornada, né, empresarial própria, né? Então, na realidade, é muito fantástico, porque não existe copiar-colar, exatamente porque cada negócio tem um DNA e um propósito único, e ele sempre vai ser muito pequeno perante o todo que pode influenciar. E isso eu vejo todo dia no Brasil, né? Eu vejo isso na moda, no varejo, na franquia, na saúde, na beleza, na estética. Por quê? O Brasil é gigante e também é gigante na pobreza. E isso são questões que precisam ser assim, priorizadas. Então, em ESG, não tem nada a ver. Isso é um meio e tem que estar legitimamente intrínseco naquilo que você quer desenvolver. O olhar de Bia é fantástico poder participar dessa jornada, né? Já conversei muito isso com a Bia e com o Ricardo. E quando a gente fala da estrutura, outro dia desse a gente estava numa empresa, 400 pessoas. E não é suficiente, nunca vai ser.
Porque a jornada do crescimento faz com que você continuamente não tenha o que precise. Caso contrário, você começa a ter problema do outro lado da muralha. É verdade. Não sustenta. Então, isso é contínuo numa estratégia de crescimento. E lidar com essa estrutura, o sócio, o fundador, o empreendedor, é sempre muito desafiador. Porque primeiro, ele não tem a referência, porque ele nunca fez. E não adianta ler e estudar, porque para isso existem as estruturas de gestão. E elas que são as especializadas para fazer a transformação no seu negócio. Então você tem que ter a capacidade de não largar, mas sim como acompanhar. E ainda agregar o seu papel aspiracional, que caso contrário, você perde a alma do negócio. Então esse equilíbrio e esse desenvolvimento, ele é chave. E você vê, sócio. assim, você que tem, a gente lá lida com empresas diferentes, né, tamanhos distintos, segmentos distintos, né, realidades diferentes. Você viu alguma particularidade específica no olhar de Bia, que você fala assim, putz, aqui a abordagem tem que ser diferente nesse sentido, ou tem que ser diferente nesse aspecto? Você precisou, em algum sentido, personalizar ou customizar a abordagem para que conseguisse fazer isso funcionar lá no olhar de Bia? E se sim, onde é que você viu que, putz, aqui eu preciso ajustar a abordagem? Uma coisa que, assim, é evidente, muito, assim, intensa, é esse olhar, brilho. Da Bia, né? Aí é difícil você falar o D ou da, né? Aqui E do Ricardo. São dois, assim... É difícil desvincular isso da pessoa ali, né? Grandes paixões. Uma coisa que eles já evoluíram nesse sentido é exatamente essa questão que a Bia acabou de falar. Quer dizer, eu tenho uma estrutura e tenho que otimizar ela, né? Quer dizer, então isso é um passo, quer dizer, essa maturidade que com certeza os 16 anos deram, fizeram com que eles enxergassem, né, o reconhecimento da Criança Esperança, Colgate, enfim, todas as empresas e entidades que têm reconhecido a jornada, é o próprio feito, né? Esse é um negócio que ocorre também no empreender. Muitas das vezes você realiza muitas coisas, mas você esquece de celebrar, esquece de lembrar. Exatamente. Porque isso também faz parte do seu DNA. E isso, sem dúvida, que eu acho que a Bia e o Ricardo têm feito um trabalho nesse sentido, e por isso que continua tendo esses reconhecimentos. E no tocante à estrutura, realmente começaram a desenvolver mais essa eficácia, né, de paixão e equilíbrio, né? Quer dizer assim, paixão e razão. Exatamente. E ter isso de forma consistente. Eu brinco, né, que isso aí é uma maratona. Quando você estiver ali pelo meio do caminho, já pensa na ultra, já pensa no Ironman. Ou já começa a pensar no tempo, né? No primeiro você só quer cumprir, né? Depois você quer começar Rô, até fazer se você tempo. me permite, tem uma coisa que você falou pra mim, acho que num dos ótimos penúltimos 1 a 1, acho que você falou, que eu falo isso todo dia pra mim, pequenos, grandes passos. Acho que a gente tem essa mania, quando a gente empreende, de querer aprender, sair de uma imersão do G4, de M&A do G4, querer aplicar tudo agora. Tá, pera, calma. Vamos fazer uma coisa bem feita? Beleza, vamos dar. Boa, deu resultado. Vamos fazer mais uma? Indo, evoluindo aos poucos de acordo com a gente. E um grande case que você mencionou muito bem, esqueci de pontuar aqui, que eu acho que dá pra entender a importância da Aldas na história do olhar de Bia, foi que esse ano o Alicerce a gente conseguiu executá-lo de uma maneira muito mais estruturada, nossa operação, desde a parte do planejamento, o Alicerce, Programa de Educação de Jovens, Sim. até a parte de execução, de começo, meio e fim, até a conexão do jovem com o mercado de trabalho, toda essa relação com voluntários, parceiros, investidores, que fomos selecionados por Criança Esperança desse ano da Unesco. Super parabéns, né? A gente acabou falando na época, mas, cara, é quase que o Oscar, né? Exatamente. Das nossas ONGs e das instituições de cunho social por vocês, no Brasil, né? Então, porque essa muito legal vocês conseguirem
entrar nesse hall aí, muito bacana. Obrigada, Parabéns. obrigada. E de fato já vivem Criança Esperança, né, 400 mil vezes, né? Eu não sei nem quando que vocês pararam de contar, Verdade. mas quantas vidas envolvidas É aí, isso né? mesmo. Muito legal, É isso muito mesmo. legal. E todo esse momento da maturidade é muito importante, até só voltando um pouco desse lado da gestão, porque a gente foi selecionado para não era Criança Esperança, era um reality social do Criança Esperança em 2017 e não fomos selecionados. Fomos lá pro Rio, 12 pessoas, eu e mais 11 jovens, não fui selecionado para a próxima etapa, porque, enfim, não era preparada o suficiente. E agora, 5 anos depois, voltamos como organização selecionada. Então, tudo tem o tempo certo e a maturidade certa. Sim. Hoje, o Olhar de Bia, graças a parceiros de gestão, temos a maturidade para conseguir lidar com esse movimento, essa oportunidade, esse prêmio e reconhecimento, para executar e conseguir mais impacto, através lá atrás da juntaria. Show. Então, foi maravilhoso. E Bia, a gente falou um pouco aqui de equilíbrio. E como é que você consegue equilibrar, né, o lado pessoal, né? A Bia fora do Olhar de Bia, né? O lado empreendedor ali, porque você literalmente vive seu negócio não atua das 8 às 18, Sim. né? E além de tudo, estudar ao mesmo tempo, né? Porque a gente esquece que tem só 20 e poucos aninhos, tá ali estudando Sim. ainda. E aí, como é que é equilibrar todos esses pratinhos? E o que você faz fora do dia a dia ali para recarregar as baterias e para garantir que tá equilibrada e que tudo tá acontecendo e mantendo o nível de energia sempre alto? Ó, vou abrir com vocês aqui que muitas vezes casa de ferreiro espeta de pau, né? Muitas vezes a gente fala, eu sempre falo em palestra, em conteúdo meu, sobre equilíbrio, sobre cuidar da gente, não tava fazendo isso. E esporte é um dos tive um pilares presentinho. lá do Olhar de Esporte, Bia, exato. né? E aí? E tive um presentinho esse ano, no meio do ano, que meu pai, super jovem, saudável, bem, teve um infarto de uma hora para outra, graças a Deus voltou com vida, mas ficou 15 minutos sem batimento cardíaco. Foi muito sério. E meu pai é o presidente da organização e minha base de muita coisa. E isso me fez rever muita coisa da minha vida. E eu cheguei no ponto, gente, na questão emocional mesmo, muito complicado, de vários transtornos em cima disso, por pressão, momento, faculdade, um monte de coisa. E a gente aprende, é muito desafiador realmente conseguir dissociar uma coisa da outra. Só que aquilo, eu me amo muito mais do que amar o outro. Claro que tem que amar o outro, mas se eu não me amar e cuidar de mim, não funciona. E comecei a mudar, assim, totalmente meu estilo de vida. Então, hoje eu voltei muito mais, eu amo correr, então voltei a ter um compromisso, mas nível de marcar na agenda, sabe? Pra mim funciona muito bem, até compartilhando dicas, eu acho que sem deixar só no esporádico, a gente não faz, marcar na agenda, tirar uma hora mesmo, atividade física, momento de lazer, eu gosto muito de pessoas, de estar com gente, então sair com amigos, me relacionar, isso pra mim me refrigera, é muito importante. Ter meu momento de oração, meditação. Então, eu sou cristã e toda essa base espiritual, pra mim, me fortalece muito. A alimentação. Então, são coisas básicas. Arroz e feijão. Todo mundo sabe tem que comer bem, todo mundo sabe fazer exercício. Mas se você não decidir mudar mesmo, e essa é a situação sempre. Pequenos, grandes passos. Assim. Então, eu, em termos de atividade de válvula, eu gosto muito de corrida e boxe. Adoro. Então, são os meus momentos de reenergização. E rola uma fotinho do Rogério no Bob lá pra dar umas porradas de vez em sempre. quando? Cadeiro caramba, pá! Dá um cadeiraço. Dá um cadeiraço, vai. Boa. Ô, Juliana, tem aqui uma Ah, boa. pequena contribuição tá aí, ó. nossa. Aqui. Olha, vimos, você, pro pessoal, Ricardo. de dono pra dono, que honra! Ó, tem até, tem até dedicatória, obrigada, adorei. Ó, vou usar da link, hein? Não pode colar, não pode deixar colar. da link pras provas? Obrigada, gente, amei. Não Amei pode os colar. serviços. E Bia, assim, imagino que você, quando começou essa jornada, devia ter algumas referências, e deve ter algumas Sim, referências sim. ainda hoje, né? De pessoas que você se espelha e que você acha que estão fazendo um bom trabalho. Quem são essas referências para você, né? E acho que hoje você também começa a ser uma referência para outros, Amém. né? Como é que é essa história de você deixar de olhar para referências e passar a ser uma referência? Como é que isso tem te afetado, de uma certa maneira? Ó, acho que a gente nunca deixa de olhar para referências, né? A gente pode
Eu acredito que sempre somos referência pra alguém, seja pra pai, mãe, tio, amigo, e depois pro número maior de pessoas. Mas nunca deixamos de olhar pra referência, porque a gente sempre tá na posição de aluno, né? Agora eu literalmente até estudando, eu comecei agora nesse semestre de faculdade, a gente vê o quanto que tem a aprender ainda, e sempre tem muitas referências. Aquela história, eu não gosto de falar que é a mais burra da sala, mas eu acho que é a mais curiosa da sala, porque mais burra não, porque eu tenho que ser muito boa no que eu tô fazendo, sabe? Sempre tem que ter autoridade mais naquilo, mas curiosidade. Cara, você já é uma empreendedora, cara, sênior, né? 16 anos de empreendedorismo, né? 16 anos. Mas acho que o peso, você ter referência, né? Começa dentro de casa, é o maior clichê do mundo, mas pra mim é uma realidade, é meu pai, não tem que falar, não só porque ele é meu melhor amigo, mas é porque realmente ele me inspira a ser uma pessoa melhor, o ser humano é um profissional melhor. E como referência, olhando um pouquinho mais pra fora, claro que tem os nomes mainstream, né? Mas eu vejo muito mais parceiros como vocês, de verdade. Vocês dois são duas referências bizarras, assim, pra mim. Porque são pessoas que realmente vivem o que falam, sabe? Que acreditam naquilo. Vocês estão numa posição hoje de nível referência nacional gigantesco. Mas o Rogério, toda hora que eu falo com ele, que ele fala, Bia, da meia-noite às 6 a gente tem vago ainda. É isso. Não tem outra história, gente. É trabalho duro, é dedicação. Não conheço nenhum empreendedor que foi bem sucedido sem trabalhar duro. Então, vocês que me inspiram de verdade. E essa posição de ser uma referência para muita gente é um fardo, mas é um fardo leve. Não é pesado, sabe? Porque é algo que eu amo e eu acredito. E sei que sendo eu, vivendo o que eu acredito, de verdade, eu vou ser um exemplo vivido. Aquela do exemplo arrasta, não só falar, mas ser um exemplo. E não adianta a Bia ser um exemplo aqui. Aqui é fácil eu falar e conversar com vocês. E os dias que eu tô mal? Eu não fico mal. Todo dia eu tô feliz, alegre. Ai, Bia, mas você ajuda os outros. Mas eu tenho meu seu dia. Normal. Tenho cólica, tenho tristeza, como qualquer outra pessoa. E eu tenho que... E não ter que estar bem, mas é me respeitar também respeitando os outros. Acho que quando você se permite ser você mesmo, de uma forma, claro, de acordo com a situação, se respeitando, entendendo seus valores, fica muito mais fluido você ser exemplo para alguém. Eu sempre brinco que a gente é como uma lâmpada. O papel de uma lâmpada aqui, ó, iluminando a gente é onde? No teto, iluminando. Se eu colocar uma lâmpada embaixo da mesa, da cadeira, ela não vai fazer o papel dela. Ela tem que iluminar. Então, a gente, como empreendedor, como agente de transformação, precisamos estar iluminando caminhos dos outros. E muitas vezes a gente deixar de seguir o nosso sonho não é um ato de modéstia. É um ato de egoísmo. Porque muitas pessoas podem mudar as suas vidas por causa do nosso sonho. O sonho de vocês, Aldos, mudou a nossa vida. Mudou a vida de milhares de empresas, pessoas, colaboradores. Então, esse é o exemplo de ser uma referência, uma inspiração, um caminho a ser seguido. Não é apenas das 8 às 6, não é isso. É todos os dias se respeitando e também sabendo que você não é super-herói, Mulher Maravilha, você erra como qualquer outra pessoa. Boa. E Bia, quem quiser ajudar vocês lá e quem quiser entender mais sobre o que vocês fazem no Olhar de Bia, onde é que podem te achar? Como é que podem te ajudar? Como é que funciona isso aí? Vou deixar nossas redes sociais aqui, @olhardebiaong, o meu é @bia.martins, com 2 R's, e nosso site www.olhardebia.org.br. E queria aproveitar, para quem quiser entender o Olhar de Bia e realmente colocar a mão na massa com a gente, de fazer uma mudança de dentro para fora, tanto empresa quanto pessoa física, você empresa, a gente gostaria muito de conectar o nosso SaaS do bem, como eu comentei, que é o objetivo de ajudar a traçar essa estratégia com o time e depois para a sociedade como um todo, de mudança social, de impacto social, de valorização e fortalecimento do seu propósito. Eu gostaria muito de ter essa oportunidade de aproximar de você e você, pessoa física também, tanto como doação, como doador, como pessoa voluntária, como parceiro, como mentor. Agora lançamos uma importante campanha do Olhar de Bia. Como eu disse muito bem, o Olhar de Bia começou com a Bia e sempre foi o olhar de Bia e não o olhar da Bia, porque foi o olhar de Julia, o olhar de Rogério, de muita gente acreditou e transformou. E lançamos a campanha Olhar de Todos, justamente mostrando que o Olhar de Bia é construído por todas as pessoas. Qual o objetivo dessa campanha? Como eu falei, todos esses sonhos grandes de potencializar a nossa atuação, escalar nível Brasil, precisamos do quê? De dinheiro, de recurso, estrutura para isso. Aqui já temos a gestão sendo aliada ao nosso sonho grande com os melhores do país, mas precisamos de recursos para tornar isso real. Então, o objetivo dessa campanha é trazer tanto pessoas jurídicas, empresas, quanto físicas, para virarem embaixadores e contribuir para juntos a gente conseguir chegar nessa expansão nível nacional e chegar em muita gente boa.
E se eu posso passar uma mensagem aqui, gente, é que, como eu falei no começo, o mundo todo é muita coisa, mas o mundo de alguém a gente pode mudar, começando pelo nosso. Então, mais do que você querer olhar de Bia, seja bem sincera, assim, não ajude a olhar de Bia, não ajude uma ONG. Como assim, Bia? Não adianta de nada você fazer algo pra fora se você não tá fazendo no pouco. Arruma a sua cama primeiro. Revisita o seu corpo de colaboradores. Alguém ali tá gritando por sua ajuda, pedindo ajuda. Tá no nível máximo de ansiedade, depressão, à beira de um burnout e você quer fazer ação social. Então, eu sei que é duro falar isso, eu sei que é complicado, mas essa é a realidade de boa parte das empresas do Brasil, quiçá mundo. Brasil é o país com o maior índice de turnover do mundo hoje, o segundo país mais ansioso. Então, a gente tem que olhar um pouco mais para isso, para humanização, pra gente, que depois é algo que vai ser natural ao decorrer do dia. Bia, você tem uma frase que você quer deixar pra galera? O mundo muda com exemplos e não com opiniões. Ó, essa é boa. O mundo muda com exemplos e não com opiniões. Mas opiniões importam, né? Importa, mas só opinião, né? É a mesma história das ideias, né? Fica só aquele textão de Facebook, de Instagram, sabe? Escreve. É o ativista de sofá, que fala e não faz nada. Eu sou mais o time de fazer acontecer mesmo que na surdina, mas tem um impacto muito maior. Transpiração. Boa. Inspiração. Essa outra do Rogério, hein? Transpiração, ele sempre fala muito isso. O Rogério tem várias frasezinhas. Você poderia fazer uma página de memes só com frasezinha sua. Acho que seria uma boa. Boa. Rogério, o que mais? O que você gostaria de adicionar aqui, aproveitar que tá com a Bia e dividir com a turma aí? Pequenos grandes passos. Então, Sim. Gente, vocês que estão ouvindo o nosso podcast, dê o seu pequeno passo, que vai ajudar realmente um grande feito. E o olhar de todos, é isso mesmo. E você já está nessa jornada com o seu negócio. Exato. Então, não tem por que não juntar os esforços, né, para que isso, de fato, perpetue e continue sendo um legado, né? Então, Bia, parabéns aí mais uma vez aí por essa jornada, você e o Ricardo, e por todos que têm contribuído para que isso seja uma realidade, né? Obrigada. Só para, se vocês me permitem, esses caras aqui são muito modestos, gente. Eles não falam muito da importância que eles têm na nossa história, mas aí olhando aqui para os dois, Julian e Rogério, muito, muito obrigada por acreditarem de forma tão maravilhosa no nosso sonho. Para vocês pode ser mais uma empresa, mais um cliente, mas pra gente é uma mudança de vida, de verdade, porque uma vez que a gente tem uma estrutura consciente estrategicamente falando e não só olhando a operação, mas de forma com tanta paixão como vocês têm, vamos conseguir ajudar muito mais pessoas, ajudar muito mais diferentes. Histórias como a do Guilherme, que é nosso aluno que mudou de vida, mora na periferia e hoje faz a FAAP. As histórias da Camila, uma menina lá de Irecê, interior da Bahia, que tá mudando a vida dela. São essas histórias que a gente quer dar voz e alcançar a nível mundial mesmo. Eu tenho plena certeza que o Olhar de Bia tá caminhando para isso. E vocês são grandes responsáveis por esse sonho se tornar cada dia maiorzinho. Imagina, pra gente é super legal poder fazer parte, né? A gente poder colaborar de alguma maneira, né? Grande, muito ou pouco, acho que é menos relevante. A questão é poder fazer parte, poder colaborar de alguma maneira. Quando você me procurou lá depois do G4 para dizer que, pô, a gente aqui tá precisando de ajuda, será que dá para contar aí com vocês? Assim, bom, cara, na hora, né? Não tem nem dúvida, não tinha nem dúvida de que ia ser super bacana. E pra gente, de verdade, é super, hiper gratificante ver o retorno do nosso investimento também, do ponto de vista de tempo e tal, naquilo que vocês estão fazendo e na forma com que vocês levam isso no dia a dia, né? Uma forma absolutamente séria, não toma nada por take it for granted, né? Ou seja, nada tem sempre essa sua gratidão verdadeira por aquilo que você está sendo, né? Tá tendo a oportunidade de aproveitar, e a gente vê o bom uso que você faz de todo e qualquer recurso que você consegue colocar a mão, né? Começou com as balinhas, né? Já fazer bom uso das balinhas, e é o que você faz até hoje. Então, pra gente é super legal poder fazer parte dessa história, e pode contar com a gente aí para todas as iniciativas aí que você tiver, e que pra gente continuar andando junto aí nos próximos anos, né? Então, acho que do nosso lado a gente tá super
né, Rogério? Super orgulhoso, feliz, contente com o que a gente está... E aprendendo, né? E aprendendo também. Essa é uma coisa bacana. A gente também aprende muito com todos os nossos clientes e com todo mundo que a gente troca, né? Então, acho que super legal poder fazer parte da jornada de vocês. Obrigada pela honra. Bia, super, super, super obrigado. Obrigada eu. Por dividir aqui um pouco dessa história com a gente, né? Por dividir um pouco do que você tem feito. Espero que você realmente consiga inspirar outras pessoas a seguir essa mesma jornada, né? Não tenho dúvida que você está absolutamente dentro do seu propósito, né? E que você vai conseguir chegar muito longe nele, né? Então, muito obrigado mais uma vez pelo tempo. Pena que o seu pai não conseguiu participar com a gente aqui hoje, na próxima ele mas não vai faltar oportunidade, né? E mais uma vez, obrigado. Obrigado aqui. Pessoal, vocês que estavam acompanhando aqui no podcast, então, como a Bia colocou aqui, acompanhem o trabalho que ela tem feito lá, sigam o que o Olhar de Bia faz. Se puderem colaborar com os programas do Olhar de Bia, o Olhar de Todos, por favor, façam isso, né? Se você efetivamente vai estar fazendo a diferença. E para quem quer entender um pouquinho mais sobre o que a gente faz na Audas, acompanhem a gente ali no @Audas_, né, no nosso Insta, no @JulianAntonioli. Todo dia a gente abre uma caixinha de perguntas ali e divide com vocês, né? E nos nossos canais aqui no YouTube e no podcast de Dono para Dono, né? Mais uma vez, obrigado aí pela audiência, para quem está ouvindo, assistindo a gente, e até o próximo episódio. Valeu! Tchau, gente! Valeu, pessoal!